quando eu sempre procurei explicar o que realmente se passou em relação a esta questão que se me imputa como insubordinação e extravio de documentação, eu procurei tanto quanto possível esclarecer aqui que, de facto, as coisas foram forjadas ab initio, porque, de facto, vejamos o que é que se passou no dia 30 deste mês, quando o Sr. Presidente João Lourenço conferiu posse a novo Presidente do Supremo Tribunal. Ele disse: nós erramos, os políticos, o magistério, o Ministério Público e os tribunais. Erramos. E eu gostava de saber o que é que, nessa altura, se aplica desta afirmação aquilo que realmente está a passar desde o princípio, ou seja, desde o dia 11 de fevereiro de 2019. Tal como me disse aqui há bem pouco tempo o meu advogado, eu saí do CISM em 2017. Como é que se compreende que 15 meses depois é que se põe a questão da oficiosidade, de efetivamente se buscar razão para se instaurar um determinado processo? Portanto, quando o Sr. Presidente fala de erros, eu gostava de procurar saber que erros é que se aplicam desde o início até este momento em que nós nos encontramos, que erros por parte dos intervenientes, ou seja, dos políticos, do Ministério Público e do Tribunal, para realmente entender a profundidade desta afirmação do Sr. Presidente no dia 30 de outubro, quando conferiu posse ao novo Presidente do Supremo Tribunal. Então, deveríamos procurar este Tribunal, o Ministério Público deveria efetivamente pôr como ponto de reflexão estas afirmações do Sr. Presidente da República. Porque, efetivamente, as coisas começam de cima. Eu estive 15 meses depois de ter sido exonerado, nunca ninguém me pediu os documentos que eu levei comigo. Então, depois disso, portanto, seria conveniente, razoável, que fosse o Sr. Apolinário que, meu substituto, deveria fazer o quê? Instaurar o processo. Ou seja, fazer a informação ao comandante em chefe para que realmente me fosse feita essa instauração do processo. Passado pouco tempo, por ordem de subordinação do CISM ao Sr. Ministro da Defesa, este mandou instaurar uma inspeção. Por que nessa altura também não se fez o levantamento
da documentação que eu deixei e que eu levei. Eu estive durante 16 anos a chefiar o Serviço de Inteligência e de Segurança Militar. Só produzir informação sobre a Batalha de Cuito-Canaveral. A minha atividade como chefe da Segurança e da Inteligência Militar circunscreveu-se a ir buscar documentos à África do Sul e repito aqui, quem os buscou, quem os conseguiu, fui eu. Foi o meu engenho, a minha arte e a minha vivência que permitiu ir buscar esses documentos. Esses documentos não foram buscados por elementos do CISM. Não foram. É minha conquista pessoal. Fui eu que realmente consegui esses documentos. Não foi com participação deles. Vamos lá aos arquivos que eu deixei, se efetivamente há o recrutamento técnico especializado, ou seja, se há uma ata do recrutamento da pessoa que eu efetivamente consegui para ter os documentos. Eles não têm nada a ver. Foram levados por mim. Foram trabalhados por mim de forma contingente, de forma circunstancial. O quê? Não se vai passar isso que eu estou a dizer? Ah, sim, obrigado. É bom que se diga. E então, realmente, é isso que eu digo. Eles não têm participação, não são donos dessa documentação. Quem a produziu fui eu. Eu poderia ter feito o seguinte: levar essa documentação, na altura, para a Casa de Segurança. E eles nunca sequer saberiam dessa documentação. Portanto, que fique isso bem claro. Os documentos não são do CISM. Foi dito aqui, eles disseram, eles próprios. O Sr. Lumbongolulu disse-o aqui, taxativamente. O CISM olha para o presente e para o futuro. Não é objeto do CISM cuidar da história. Eu já vos disse em que circunstâncias, disse aqui em que circunstâncias é que realmente me empenhei na história da Batalha de Cuito-Canaveral. Eu trouxe-os depois. Perguntem a eles se efetivamente sabiam o que realmente se tinha passado a nível da Batalha de Cuito-Canaveral em termos de documentação. Eu pergunto ao Sr. Miala, que foi chefe do CIA. Pergunto ao Sr. Apolinário, que esteve a viver na África do Sul num consulado, se alguma vez se preocuparam com a questão de efetivamente escrever a Batalha de Cuito-Canaveral e, para o efeito, saber o que é que realmente estava do outro lado. Qual foi o Ministro da Defesa? Qual foi o chefe de Estado-Maior-General? E eu digo, e até mesmo os camaradas que se encontravam nas frentes, quem é que conhecia o Triângulo do Tumbo? Os que foram comigo foram levados por mim para conhecerem o Tumbo. Fui eu que descobri o Tumbo. Fui eu que descobri a vitória que nós efetivamente impusemos aos sul-africanos. E hoje estou a ser condenado por efetivamente ter descoberto essa vitória. Esta vitória é minha, e aqui foi dito que eu tenho fidelidade canina para com o presidente José Eduardo dos Santos. Eu tenho efetivamente uma ligação que tenho com o presidente José Eduardo, como também eu tinha com o presidente Agostinho Neto. Eu digo-lhe, o senhor não sabe, o digníssimo como é que eu me ia de explicar? Digam assim, eu comecei a trabalhar com o presidente Agostinho Neto, era capitão, em 1978. E trabalhei com o presidente Agostinho Neto, substituindo um grande comandante da guerrilha. E fui, durante este tempo, depois com o presidente José Eduardo Santos, a minha relação, se for o louvor, veja o louvor que o presidente João Lourenço fez a meu respeito. Ele diz, fala precisamente
ligação que eu tinha. Tenho uma grande ligação ao presidente Agostinho Neto e, de facto, também ao presidente José Eduardo Santos. O presidente João Lourenço é novo, mas nunca o desrespeitei. Se eu o tivesse desrespeitado, como se diz aqui, eu não me teria encontrado com o Miala. Não me teria encontrado com o Miala. Então, se alguém me diz, primeiro pela secretária, olha, senhor general, o chefe Miala, chefe para ela, não é para mim, porque o Miala nunca vai ser em circunstância nenhuma meu chefe. Não é verdade? O contrário foi sempre até agora, não é? Pronto. Então, quando ela fala comigo, eu poderia não ter falado com ela. Depois disso, eu disse, olha, diga ao seu chefe para falar comigo. E então o senhor Miala chamou-me. E nós nesse dia fomos nos encontrar. Eu poderia, nessa altura, dizer, já viram, eu não falo com este fulano há mais de 2 anos. A última vez que eu tinha visto o senhor Miala foi no óbito do irmão mais velho do camarada presidente. Eu passei por ele bem tentou ver se falava comigo. Eu passei por ele. A minha relação não é relação que efetivamente me permitisse, quando ele falou comigo, encontrar-me com ele 1 ou 2 horas depois. Portanto, que insubordinação. Eu poderia... Como? Não, mas então é minha vez. Ah, não, mas como? Ainda não fiz. Eu olhei ali para aquele relógio. Não disse. Sim. Venerando. Não, realmente tenho mesmo que falar. E então, de facto, é assim. Eu não tenho fidelidade só canina. Respeito muito o presidente José Eduardo dos Santos. Respeito muito o presidente Agostinho Neto. E não deixo de respeitar o presidente João Lourenço. Porque naquele dia, quando o senhor Miala e a secretária quiseram falar comigo, dizendo que o senhor presidente João Lourenço me queria transmitir uma ordem, eu estive com ele. E o que ele efetivamente deveria fazer era apresentar um despacho. Nulla executio sine titulo. Não deve haver nenhuma execução. Ninguém deve executar nada quando efetivamente não tem ligação com essa pessoa. Não é verdade? Sem um título. Esse título tem que ter, diz-se aqui, a missão tem que ser concreta. Mas para ser concreta tem que ser escrita. Nulla executio sine titulo, senhor digníssimo procurador. Não pode haver. E o senhor presidente não passou esse título. Eu nunca vi nenhum embaixador vir a este país sem que realmente apresente o quê? Uma carta do seu próprio país a credenciá-lo. O senhor presidente, não é verdade, não passou este título. E eu nem por isso deixei de falar com o senhor Miala. Por que o senhor Miala não está aqui? Por que a senhora Patrícia não está aqui? Por que o senhor, como é que ele chama? Coimbra não está. Por que eles não estão, se foram eles que serviram de interface? Por quê? Quer dizer que eu estou aqui, então por que o senhor Miala não veio aqui? Lá se pôs o princípio do contraditório. Então, audiatur altera partes. Também seja ouvida a outra parte. Eu, quando estive com o meu advogado, no dia 19, diante do camarada, como é que ele chama? Adão Adriano, uma das condições que eu pus foi logo, por que não se chama o senhor Miala para aqui? 48 horas. Onde é que foi dito isso? Então que me mostrem a gravação. Tem que haver a gravação. Não acredito que alguém com alguma especialização de serviço de inteligência não tenha feito gravação. E o senhor, como é que ele chama? O senhor Coimbra disse aqui, não fizeram gravação. Ele disse isso, que não fizeram gravação.
Se ele tivesse afirmado, não é verdade, tinham feito gravação, o que é que havia? Então tinha que trazer aqui a gravação. Portanto, era muito mais cômodo dizer que não houve gravação. Mas é só realmente para dizer que o que se deveria ter feito era o seguinte: se nós estivemos no dia 11 juntos, por que ele 2 dias depois não me chamou a perguntar: ó general, então qual é a posição? Não, 2 ou 3 dias depois eu recebi uma intimação da Procuradoria Militar a dizer que eu me tinha insubordinado. Foi isso que se passou. Não houve mais conversa, não houve mais ligação. No dia em que eu fui acompanhado do meu mandatário judicial, quando fomos convocados pelo venerando do tribunal, no dia 16, foi nessa altura que eu tomei conhecimento da acusação e da pronúncia. Não me foi dada antes a oportunidade de efetivamente explicar o que é que se tinha passado. E nesses 2 documentos, quer na acusação como no acórdão, está ali taxativamente que eu desobedeci porque em 48 horas que me foi dada a ordem, eu não cumpri. Mas ali dizem claramente como é que chama? Na acusação como no acórdão, diz aí claramente que houve apenas transmissão verbal. Não está transmissão escrita, formal. Não está. Não está. As 48 horas, como é que me provam as 48 horas? Há alguma gravação? Então que a mostrem. Portanto, lá está outra questão da falsidade prestada pelo Sr. Miala, que influenciou na acusação como no acordo. E então, a gente conhece o princípio, também jurídico. Houve quê? Houve dolo. E então, o dolo, não é? Como é que se consubstanciou aqui? O dolo não é fundamento para efetivamente se fazer o quê? Se chegar à verdade material. Portanto, o Sr. Presidente, quando não emite uma ordem, propicia o quê? Propicia que efetivamente se passe a uma ação ilícita. Não é? De uma posição ilícita não se pode chegar a uma posição lícita. Então quem é que falhou primeiro? Quem é que falhou primeiro? Se Magister Dixit, o primeiro magistrado desta nação, quem é? É o Senhor Presidente da República. Se ele falhou, não me imputem o quê? A falha dele. Nulla executio sine titulo. Então, uma ação desta natureza fez com que realmente, para baixo, houvesse aquilo que o próprio Presidente disse no dia 30. Erramos. Os políticos, o Ministério Público e os tribunais. Então, é preciso efetivamente respeitar as pessoas. Não houve contraditório. Houve a possibilidade de 3 requerimentos que foram feitos por causa da inconstitucionalidade da pronúncia. Se isso se tivesse resolvido. Mas. Não, está bem, mas pronto. Você. Não, para quê? Mas, venerando, deram-me os 2 documentos. Tudo isso vai ser avaliado por nós. Não, está bem, mas eu tenho que falar, porque tenho que me defender. Só o advogado já falou. Então, mas é assim.
E depois, eu repito, de facto, em 16 anos, só produzi documentação da Batalha de Cuito Carnaval. Eu fiz operações de inteligência, de contra-inteligência. Agora posso dizer dentro e fora do país. Onde é que está? Também isso foi? Perguntem ao senhor, como é que ele chama? Ele que diz que ele nunca foi meu ajudante de campo, nem foi secretário, teve ali oficial as ordens. Pois, perguntem onde é que está essa documentação relacionada com operações de inteligência e com operações de contra-inteligência. Onde é que está essa documentação? Ninguém se preocupa com essa documentação? Então, eu efetivamente sugeria que efetivamente essa ata, que eu da outra vez disse aqui, que é um apócrifo, é um documento forjado. Esse documento deveria ser remetido. E eu peço isto porque o camarada, o meu advogado, ele é militar, tem formação militar, passou pela União Soviética, como eu não estive lá. Por acaso, quando chegou a minha vez, o presidente Eduardo Santos não mandou, disse que não era preciso eu ir. Não é que eu não fosse, é que houve um curso aqui de alta direção em que eu participei, com o presidente Agostinho Neto e com o presidente Eduardo Santos. Eu fui um privilegiado, sim, mas a minha fidelidade canina vem precisamente disto. Mas eu não deixo de respeitar o presidente João Lourenço. Se eu não tivesse respeitado o presidente João Lourenço, eu não tinha falado com o Miala. E eu poderia até ter contemporizado. Buscava outro tipo de comprovação se o Miala tinha sido efetivamente mandado pelo presidente. Mas eu fui conversar com ele. Expliquei. E eu nesse dia, digo-vos aqui, não fui. Se olha, camarada presidente Eduardo Santos, recebi uma chamada do Miala a dizer que o senhor presidente quer falar comigo. Ou melhor, quer me dar uma orientação. Eu fui imediatamente, 2 horas ou 3 horas, estávamos a conversar. Onde é que há insubordinação? Eu nunca deveria ter falado com ele. E depois mandar uma nota ao senhor Presidente da República a perguntar se efetivamente o senhor Miala ia por si ou mandado efetivamente pelo Presidente. Acta simulata veritatem non possum, substantiam veritatis mutare non possum. As coisas falaciosas, dulosas, não podem produzir, não podem dar cabo da verdade. E foi efetivamente o que se passou. Senhor venerando, muito obrigado por esta oportunidade que se me deu, mas eu pergunto, em 15 anos, em 16 anos, eu não trabalhei só na Batalha de Cuito Carnaval. A Batalha de Cuito Carnaval é uma conquista minha. Os documentos são meus. A prova de que fomos nós os vitoriosos, isto é meu trabalho, não é trabalho destes fulanos que estão aqui sentados. Contingente, de forma acidental, participaram, não fazem parte. Eu é que os atrelei. Eu é que os trouxe. Eu que os eduquei, eu é que os formei, eu que os preparei. Não foram eles que foram buscar as informações. Não é o CISME, não foi tarefa do CISME. Presidente, venerando vice-presidente, muito obrigado.